Boa noite, caros ouvintes. Permitam-se relaxar, encontrem a posição mais confortável e, se desejarem, fechem os olhos. Estamos prestes a embarcar em uma jornada extraordinária, uma jornada nas profundezas do tempo, para abordar uma das invenções mais incríveis e transformadoras da história da humanidade. A história de hoje não será repleta de batalhas barulhentas ou conflitos dramáticos. Em vez disso, será sobre um processo silencioso, quase meditativo, que mudou para sempre a maneira como pensamos, aprendemos e sonhamos. Falaremos sobre a escrita, o maior presente que deu voz ao silêncio e capturou os sussurros de todas as eras. Imagine o mundo como era no alvorece da humanidade, muito antes das primeiras cidades e dos grandes impérios. Um mundo onde não havia palavras escritas. Todo o conhecimento, todas as histórias, toda a sabedoria eram transmitidas oralmente. Do mais velho ao jovem guerreiro, da mãe para o filho, de geração para geração, mitos da criação, contos de grandes caçadas, canções de amor e perda eram transmitidos. Era uma tradição bela e viva, mas também incrivelmente frágil. O que aconteceria se a memória falhasse? Se o contador de histórias morresse, levando consigo seu conhecimento? Como preservar as regras complexas que governavam a vida de uma grande comunidade? Como transmitir observações astronômicas precisas ou medicamentos complexos para que não se distorcessem com o tempo? Era um mistério insolúvel, um desafio silencioso que a humanidade precisava superar. Mas o desejo de deixar um rastro, de registrar um pensamento, surgiu muito antes. Os povos antigos, nossos ancestrais distantes, já sentiam essa profunda necessidade. Deixavam pinturas rupestres nas paredes das cavernas, imagens de animais, cenas de caça, impressões de mãos. Esses desenhos foram as primeiras tentativas de capturar a realidade, de transmitir informações por meio de imagens visuais. Em diferentes cantos do planeta, surgiram seus próprios métodos únicos de registro. Nos distantes Andes, os incas usavam quipos, sistemas complexos de nós em fios que podiam armazenar informações numéricas e, talvez, até histórias. Em outros lugares, as pessoas faziam entalhes em gravetos ou ossos para registrar os dias, as estações ou a quantidade de presas. Esses foram os primeiros e tímidos passos para tornar um pensamento fugaz visível. Mas o salto de um simples desenho ou marca para o registro de uma ideia complexa, ou, ainda mais surpreendente, para a captura do próprio som da voz humana, foi um salto gigantesco. Como descrever um conceito abstrato como amor ou justiça? Como escrever uma frase inteira para que ela possa ser entendida por alguém que não estava presente quando foi dita? Era uma tarefa que parecia impossível. E então, em algum momento, no alvorece das primeiras civilizações, surgiram aqueles que ousaram fazê-lo. Os primeiros escribas, quase mágicos, que podiam transformar sons fugazes e efêmeros em sinais imóveis e permanentes. Seus nomes se perdem nas brumas do tempo, apagados da memória, mas sua obra continua viva, sussurrando histórias para nós através dos milênios. Imagine um homem idoso sentado à beira de um rio, com argila macia sob os pés. Ele passa o dedo pela superfície, tentando expressar o que não consegue dizer. Talvez ele desenhe um touro pastando em um prado. Mas então seu pensamento vai além. Esse desenho poderia significar não apenas um touro específico, mas qualquer touro, ou mesmo a ideia de gado, ou mesmo a riqueza que o gado traz. Assim, passo a passo, algo incrível nasceu.
a capacidade de um signo carregar um mundo inteiro de significados. Esta história que ouviremos hoje não é sobre grandes batalhas ou intrigas políticas. É sobre um processo silencioso, gradual, mas profundamente revolucionário, que mudou para sempre a maneira como pensamos, aprendemos e vivenciamos o mundo. É a história de como o silêncio encontrou uma voz, e essa voz nos sussurra através dos milênios, convidando-nos a um mundo de conhecimento e paz. Deixe que ela o embale para dormir. Agora, vamos para uma parte completamente diferente do mundo, para um lugar frequentemente chamado de berço da nossa civilização. Estamos falando da Mesopotâmia, que em grego antigo significa a terra entre os rios. É uma vasta planície fértil localizada entre dois poderosos cursos de água, os rios Tigre e Eufrates. Foi aqui, no território do atual Iraque, nos vales quentes, onde a água dos rios irrigava a terra e o sol contribuía para o crescimento de plantações abundantes, que nasceram algumas das primeiras e mais influentes civilizações da história da humanidade. Imagine a vida como era há cerca de 5.000 anos nessas terras. A agricultura floresceu, as pessoas aprenderam a irrigação e construíram canais para aproveitar ao máximo a água dos rios. Vilarejos cresceram, transformando-se em grandes assentamentos e, em seguida, em cidades de verdade, como as famosas Uruk e Suméria. Milhares, depois dezenas de pessoas viviam juntas, trabalhavam e comercializavam. Surgiram os primeiros governantes, sacerdotes, artesãos e comerciantes. As cidades tornaram-se centros de uma vida econômica complexa. Foi esse rápido crescimento das cidades e do comércio que criou uma necessidade aguda, quase física, de contabilidade. Imagine um sacerdote que administra uma enorme propriedade de templo. Ele precisa saber quantos grãos foram coletados dos campos, quantas ovelhas pertenciam ao templo, quanto tecido os tecelões produziram, como acompanhar as transações com as cidades vizinhas, quantas mercadorias os comerciantes traziam, quantos impostos os agricultores traziam para o tesouro. A memória oral, por melhor que fosse, não conseguia mais lidar com tamanha quantidade de informações. Centenas, se não milhares de transações ocorriam todos os dias e cada uma delas exigia registro. No início, as pessoas tentavam usar métodos simples. Arqueólogos encontram os chamados tokens, pequenas figuras de argila de vários formatos. Cones podiam representar grãos, discos, ovelhas. Eles eram armazenados em envelopes de argila, bulas, em cuja superfície eram impressas as fichas correspondentes. Era uma espécie de protótipo de recibos que confirmavam a presença de mercadorias. Mas isso também se mostrou muito trabalhoso. Cada transação exigia fichas e bulas separadas, o que era extremamente inconveniente. Assim, a consciência da necessidade econômica aguda tornou-se o principal motor do desenvolvimento da escrita na Mesopotâmia. Não se tratava de uma busca filosófica, nem de um desejo de expressar pensamentos poéticos profundos, embora isso viesse mais tarde. A tarefa principal era um desejo simples, mas vital: escrever quem deve o que a quem. Era uma necessidade pragmática de uma sociedade organizada que impulsionava o homem a criar algo completamente novo. Foi dessa necessidade prática, da necessidade de manter registros precisos e confiáveis, que algo muito maior nasceu. O início de um sistema que permitiria não apenas contar ovelhas, mas também escrever leis, compor épicos e transmitir conhecimento ao longo dos milênios. Essa modesta, à primeira vista, necessidade de inventário e controle tornou-se a própria semente da qual brotou uma das maiores invenções da humanidade. Dessa necessidade urgente de registro de que falamos, uma forma de expressão completamente nova começou a se cristalizar, lenta, mas seguramente: a escrita. No início, eram pictogramas, desenhos simples e descomplicados. Imagine um antigo escriba sumério desenhando uma cabeça de touro para representar um boi,
ou uma espiga de milho para representar um grão. Era intuitivo, cada símbolo representava diretamente o objeto que representava. Esse método era bom o suficiente para registrar objetos específicos, mas tinha suas limitações. Como desenhar amor ou medo? Como representar rápido ou lento? Muito em breve, os pictogramas começaram a se transformar em signos ideográficos. Este foi um passo importante, pois um símbolo passou a denotar não apenas o objeto em si, mas também ideias ou conceitos a ele associados. Por exemplo, o desenho de uma perna podia significar não apenas perna, mas também ir, ficar de pé ou até mesmo trazer. O mesmo touro agora podia simbolizar não apenas um animal, mas também gado em geral, ou a riqueza que esse gado trazia. O número de signos necessários para expressar ideias começou a diminuir e sua capacidade de transmitir significado começou a se expandir. Mas desenhar imagens detalhadas para cada palavra ou ideia era muito lento e trabalhoso, especialmente quando era preciso rapidez. Assim, os sinais começaram a ser simplificados e estilizados. Imagine como a mão que segura o estilete não desenha mais a cabeça redonda de um touro, mas deixa apenas alguns traços rápidos simbolizando-a. Foi então no processo dessa simplificação que algo revolucionário aconteceu. Os sumérios usavam tábuas de argila para escrever. A argila era abundante ao longo dos rios Tigre e Eufrates, e era ideal para escrever porque permanecia macia por tempo suficiente para ser trabalhada e depois endurecida, preservando a escrita. Para fazer os sinais, os escribas usavam varetas pontiagudas, chamadas estiletes, geralmente feitas de junco. Essas agulhas deixavam impressões distintas em forma de cunha na argila macia. Daí o nome cuneiforme, da palavra para cunha. Imagine o processo. O escriba pegava um pequeno pedaço de argila úmida, moldava-o em uma tábua plana e então, rápida e habilmente, antes que a argila endurecesse, aplicava símbolos a ela pressionando o estilete em um ângulo. Com o tempo, para maior comodidade, os sumérios mudaram a direção da escrita e, com ela, a rotação dos próprios símbolos em 90 graus. Inicialmente, escreviam de cima para baixo e, em seguida, da esquerda para a direita. Mas, para evitar borrar as inscrições recentes, quando o escriba movia a mão sobre a tábua, começaram a escrever da esquerda para a direita. Ao mesmo tempo, os próprios símbolos pareciam virar de lado, o que tornava a escrita mais rápida e ergonômica. Assim, por necessidade prática e uma série de simplificações engenhosas, a tábua de argila tornou-se a primeira página de verdade, e os traços em forma de cunha tornaram-se as primeiras letras, capazes de expressar não apenas objetos específicos, mas também ideias complexas e até sons. Este foi o nascimento de um sistema que perduraria por milhares de anos, deixando para trás inúmeros tesouros de conhecimento impressos em milhões de tábuas de argila. O surgimento da escrita cuneiforme foi uma revolução, mas não foi fácil dominá-la. Para criar e manter um sistema tão complexo, eram necessárias pessoas especialmente treinadas. Assim, surgiram os escribas, uma casta especial e altamente respeitada na sociedade suméria. Seu papel era enorme. Eles não eram apenas registradores, mas também guardiões do conhecimento, intermediários entre o mundo das tradições orais e o mundo da informação registrada. A vida de um escriba começava cedo, em escolas especiais chamadas eduba, ou Casa das Tábuas. Imagine uma escola onde, em vez de papel e canetas, houvesse argila e estiletes. Os alunos geralmente eram meninos de famílias ricas e influentes, já que o treinamento era longo, extenuante e exigia muitos recursos. Eles passavam muitos anos nessas escolas, às vezes do início da manhã até tarde da noite, dominando a complexa arte da escrita. O processo de aprendizagem era incrivelmente rigoroso e disciplinado.
Os alunos começavam aprendendo sinais básicos, repetindo-os várias vezes em tábuas de argila. Imagine a monotonia desse processo. Centenas, até milhares de símbolos em forma de cunha, cada um dos quais podia ter vários significados dependendo do contexto. Eles tinham que memorizar longas listas de palavras, regras gramaticais e, em seguida, copiar trechos de obras literárias, hinos e leis. Cada dia exigia uma paciência e concentração incríveis. Se um aluno cometesse um erro, podia ser punido, muitas vezes fisicamente. Arqueólogos encontram exemplos desse tipo de trabalho escolar nas tábuas. Exercícios, correções e, às vezes, até reclamações dos alunos sobre dificuldades. O cotidiano de um escriba era repleto de trabalho árduo. Eles trabalhavam em templos, onde mantinham registros de oferendas e rituais. Serviam nos palácios dos reis, registrando decretos, correspondências diplomáticas e crônicas históricas. Muitos trabalhavam para comerciantes, elaborando contratos, listas de mercadorias e recibos. Os escribas eram uma espécie de programadores da antiguidade. Eles detinham a chave para as informações que controlavam a sociedade. Suas ferramentas eram simples, mas eficazes. Estiletes pontiagudos, muitas vezes feitos de junco, com os quais pressionavam sinais em forma de cunha na argila macia. Sempre tinha uma tigela com água ao lado para manter a argila úmida e evitar que secasse muito rápido. Um escriba habilidoso conseguia completar uma pequena tábua em poucos minutos, mas dezenas ou até centenas de tábuas eram necessárias para criar grandes documentos ou obras literárias. Psicologicamente, o trabalho de um escriba exigia não apenas perseverança, mas também precisão e pedantismo especiais. Qualquer erro podia levar à distorção de informações importantes, fosse um relatório financeiro ou um decreto real. É graças ao seu trabalho meticuloso e à sua incrível habilidade que milhões de tábuas de argila, que registram a vida e os pensamentos dos sumérios, babilônios e assírios, sobreviveram até hoje. Eles eram verdadeiros guardiões do conhecimento, preservando os sussurros de civilizações antigas para os descendentes. Graças ao incrível trabalho dos escribas e às propriedades únicas das tábuas de argila, um enorme número de textos escritos em escrita cuneiforme chegou até nós. Esses registros antigos não são apenas achados arqueológicos, são verdadeiras janelas para o passado, permitindo-nos ouvir os sussurros de civilizações há muito desaparecidas, compreender seus pensamentos, crenças e vida cotidiana. Um dos tesouros mais famosos e valiosos que chegaram até nós graças à escrita cuneiforme é a Epopeia de Gilgamesh. É um dos poemas literários mais antigos da história da humanidade, datando de cerca de 2.500 anos antes de Cristo. Não nos aprofundaremos em seu enredo, a história do lendário rei de Uruk, sua amizade com o selvagem Enkidu e a busca pela imortalidade. O principal aqui é o fato de seu registro. Imagine, metáforas poéticas complexas, profundas reflexões filosóficas sobre a vida e a morte, descrições detalhadas de aventuras, tudo isso foi registrado em dezenas de tábuas de argila. Isso atesta o fato de que a escrita atingiu um nível de desenvolvimento tal que não só pôde manter registros, mas também servir como ferramenta para a criação de grandes obras literárias capazes de sobreviver por milhares de anos. Outra conquista monumental imortalizada em escrita cuneiforme é o Código de Hammurabi. Este famoso código de leis foi esculpido em uma enorme estela de basalto por volta de 1754 a.C., por ordem do rei babilônico Hammurabi. Este foi um passo revolucionário. Antes disso, as leis eram frequentemente transmitidas oralmente, dependendo da memória do governante ou dos sacerdotes. Agora, a lei estava escrita, e não apenas escrita, mas esculpida em pedra para todos verem.
todos podiam ver as regras pelas quais a sociedade vivia. Foi uma vitória para a justiça, uma vez que a lei escrita era imutável, transparente e a mesma para todos. A Estela de Hammurabi não é apenas um documento legal, mas também um poderoso símbolo do poder da escrita como garantidora da estabilidade, da lei e da ordem. Além de textos literários e jurídicos, a escrita cuneiforme era usada em uma vasta gama de documentos administrativos e econômicos. Eram milhares e milhares de tábuas de argila contendo listas de mercadorias, relatórios de impostos, contratos de venda, registros de dívidas e créditos e inventários. Esses textos, aparentemente tediosos, são incrivelmente valiosos para os historiadores, pois nos permitem reconstruir a vida cotidiana, as relações econômicas e a estrutura social das antigas sociedades mesopotâmicas com detalhes impressionantes. Eles mostram quão organizada e complexa era sua civilização. É claro que também havia inúmeros textos religiosos, orações, hinos aos deuses, descrições de rituais e previsões. Graças a eles, conhecemos o rico panteão de deuses sumérios e babilônicos, seus mitos e cosmogonia, ideias sobre a criação do mundo. Esses textos eram vitais para a manutenção da vida espiritual da sociedade. Um dos exemplos mais impressionantes da escala da preservação do conhecimento é a Biblioteca de Assurbanipal. Tratava-se de uma vasta coleção de tábuas de argila reunidas pelo rei assírio Assurbanipal no século 7 a.C., em sua capital, Nínive. Imagine dezenas de milhares de tábuas, organizadas por tópico, contendo cópias de todos os textos conhecidos, desde leis e crônicas até obras literárias e tratados científicos. Foi uma das primeiras e maiores bibliotecas da história, demonstrando um profundo respeito pela palavra escrita e um compromisso com a preservação do conhecimento para as gerações futuras. Esses grandes textos, esculpidos ou impressos em páginas de argila, são testemunhas silenciosas da história. Eles nos sussurram sobre heróis e deuses, sobre leis e justiça, sobre preocupações cotidianas e grandes sonhos. E cada um desses sussurros é mais um fio que nos conecta ao passado distante. O poder da escrita cuneiforme, como um sistema de escrita eficaz e testado pelo tempo, não se limitava apenas à civilização suméria. Ela se espalhou rapidamente por todo o Oriente Médio, tornando-se a língua de comunicação e diplomacia internacionais. Os povos que viviam ao redor da Suméria e da Acádia, como os babilônios e os assírios, não inventaram seus próprios sistemas de escrita do zero. Em vez disso, adaptaram a escrita cuneiforme às suas línguas, alterando o significado de alguns sinais e adicionando novos para se adequarem à sua própria fonética e gramática. Imagine uma vasta região onde muitos reinos e cidades interagiam entre si, negociando, formando alianças, travando guerras. Uma troca de informações tão complexa exigia uma língua comum. E essa língua, esse sistema de escrita universal, era a escrita cuneiforme. Um excelente exemplo desse uso são as Cartas de Amarna, um enorme arquivo de tábuas de argila encontradas no Egito contendo correspondência diplomática entre os faraós e governantes do Oriente Próximo no século XIV a.C. A maioria dessas cartas foi escrita em acádio, usando a escrita cuneiforme, destacando seu papel como língua franca, a língua comum de comunicação da época. A escrita cuneiforme não era usada apenas na política e no comércio. Era a base para o desenvolvimento do conhecimento científico, astronomia, matemática e medicina. Os astrônomos babilônios mantinham registros detalhados dos movimentos dos corpos celestes, previam eclipses, desenvolviam calendários complexos e tudo isso era registrado em sinais cuneiformes. Os matemáticos a utilizavam para registrar cálculos complexos e resolver problemas algébricos. Essa universalidade fez-as da escrita cuneiforme um pilar da civilização do Oriente Médio por quase 3.000 anos.
No entanto, apesar de sua longa e gloriosa história, a escrita cuneiforme, como qualquer sistema, tinha suas desvantagens. Era incômoda e difícil de aprender. Levava anos de trabalho árduo para dominar os milhares de sinais e seus diversos significados. Isso tornou a alfabetização restrita a uma pequena parcela privilegiada da população, escribas e sacerdotes. Com o advento de métodos de escrita mais simples e eficientes, como os sistemas alfabéticos, a escrita cuneiforme começou gradualmente a perder espaço. Foi lenta, mas seguramente suplantada por sistemas novos e mais convenientes que podiam ser dominados por muito mais pessoas. No início da nossa era, a escrita cuneiforme havia desaparecido quase completamente do uso, e seus segredos estavam esquecidos. Por muitos séculos, ninguém conseguia ler os misteriosos sinais nas tábuas de argila que os arqueólogos encontraram nas ruínas de cidades antigas. Era um dos maiores mistérios intelectuais. Felizmente, o processo de decifração da escrita cuneiforme começou no século XIX. Um oficial e estudioso britânico chamado Henry Rawlinson arriscou a vida para copiar as inscrições da rocha de Behistun, na Pérsia, uma enorme inscrição contendo o mesmo texto em 3 línguas cuneiformes diferentes: persa antigo, elamita e acádio. Assim como a pedra de Roseta para os hieróglifos egípcios, essa inscrição tornou-se a chave. Graças à tenacidade de Rawlinson e de outros estudiosos como Edward Hincks e Julius Oppert, a escrita cuneiforme foi decifrada em meados do século XIX. Foi um feito intelectual incrível que abriu um vasto campo de conhecimento sobre as antigas civilizações da Mesopotâmia. Hoje, graças a isso, podemos ler milhões de tábuas de argila guardadas em museus ao redor do mundo. Elas são o legado inestimável da escrita cuneiforme, permitindo-nos ouvir as vozes dos antigos sumérios, babilônios e assírios, compreender suas leis, seus mitos e seu cotidiano. Esse sussurro, gravado na argila, continua a nos falar através dos milênios, lembrando-nos da grandeza de um dos primeiros sistemas de escrita. Enquanto a escrita cuneiforme se desenvolvia na Mesopotâmia, entre 2 grandes rios, em uma parte completamente diferente do mundo, às margens do vital rio Nilo, outro sistema de escrita surpreendente e profundamente original estava sendo formado. Estamos falando dos antigos hieróglifos egípcios. A própria palavra hieróglifo vem do grego antigo e significa letras sagradas esculpidas. E esse nome reflete perfeitamente sua essência. Para os egípcios, esses sinais não eram apenas símbolos para transmitir informações. Eram considerados palavras dos deuses, portadores de poder mágico e a personificação da ordem do universo. Imagine paredes monumentais de templos e túmulos, obeliscos e estátuas majestosos cobertos com imagens bizarras, quase vivas. Aqui você verá figuras estilizadas de pessoas, deuses, animais, falcões, corujas, cobras, leões, além de símbolos de plantas, ferramentas e formas abstratas. Cada um desses sinais não era apenas um elemento de texto, mas também uma obra de arte, executada com incrível precisão e senso de proporção. Sua beleza estética e complexidade ainda impressionam a imaginação. O principal objetivo dos hieróglifos consistiam em perpetuação e preservação. Foram criados não para manter registros da vida cotidiana, mas para a eternidade. Eram esculpidos em pedra para garantir a imortalidade dos faraós, para que seus nomes e feitos vivessem para sempre. Hieróglifos decoravam as paredes dos túmulos, contando sobre a vida dos mortos e sua jornada para a vida após a morte, e supostamente os protegiam na eternidade. Eles cobriam templos, registrando hinos aos deuses, descrições de rituais religiosos complexos e profecias importantes. Era uma escrita intimamente ligada à religião, ao culto e ao conhecimento sagrado. A característica surpreendente dos hieróglifos era a combinação de elementos. Não era uma escrita puramente pictórica.
Em uma mesma inscrição e às vezes na mesma palavra, 3 tipos de sinais podiam ser combinados: pictográfico, ou signos ideográficos, aqueles que representavam um objeto ou ideia. Por exemplo, um desenho de um sol poderia significar sol ou dia. Fonéticos, sinais que denotavam um ou mais sons. Por exemplo, o desenho de uma boca poderia significar o som R. Determinantes, sinais impronunciáveis adicionados ao final de uma palavra para esclarecer seu significado ou categoria. Por exemplo, um determinante na forma de um homenzinho poderia indicar que a palavra precedente se referia a uma pessoa ou às suas ações. Isso ajudava a evitar ambiguidades, já que muitas palavras tinham a mesma grafia, mas significados diferentes. A direção da escrita dos hieróglifos também aumentava seu mistério. Eles podiam ser escritos da direita para a esquerda, da esquerda para a direita ou de cima para baixo. Para entender em que direção ler, era necessário prestar atenção à orientação das figuras de pessoas ou animais. Elas sempre olham para o início da linha. Por exemplo, se todos os pássaros no texto estão olhando para a direita, significa que você precisa ler da direita para a esquerda. Isso adicionava dinamismo à escrita e fazia parte de sua composição artística. Além disso, o simbolismo da cor e da forma era importante nos hieróglifos. Certas cores eram usadas para representar objetos ou conceitos específicos, e a representação detalhada de cada figura carregava camadas adicionais de significado, realçando o impacto estético e semântico da inscrição. Os hieróglifos egípcios eram um sistema complexo e multifacetado que servia não apenas para registrar, mas também para expressar profundas ideias culturais e religiosas. Faziam parte da paisagem do próprio Egito Antigo, sussurrando mensagens das paredes de templos e tumbas, guardando os segredos de uma civilização que aspirava à eternidade. Sua beleza e mistério ainda atraem pesquisadores e viajantes do mundo todo. Apesar de toda a sua grandiosidade e significado sagrado, os hieróglifos que acabamos de discutir eram extremamente impraticáveis para uso rápido e cotidiano. Imagine quanto tempo e habilidade eram necessários para esculpir cada símbolo complexo em pedra ou desenhá-lo cuidadosamente. Para fins administrativos, para manter registros rápidos, escrever cartas ou obras literárias, tal sistema era muito lento e trabalhoso. Os egípcios, sendo um povo pragmático, reconheceram esse problema e desenvolveram formas de escrita cursivas mais convenientes. A primeira simplificação desse tipo foi a escrita hierática. A palavra hierática também vem do grego e significa escrita sacerdotal, indicando seu uso generalizado entre sacerdotes e escribas. Em essência, a escrita hierática era uma versão mais rápida, simples e estilizada dos hieróglifos clássicos. Pense nela como uma versão manuscrita de uma fonte impressa. Em vez de desenhar cuidadosamente cada pássaro ou figura humana, o escriba fazia alguns traços rápidos e conectivos que apenas vagamente se assemelhavam ao hieróglifo original. Essa forma de escrita permitiu um aumento significativo na velocidade da escrita, o que era crucial para documentações extensas. O hierático era usado principalmente em rolos de papiro e óstracos, cacos de argila ou fragmentos de calcário baratos e facilmente disponíveis. Esses óstracos eram como os rascunhos ou cadernos dos antigos egípcios. Eram usados para escrever listas de compras, exercícios escolares e anotações curtas. O hierático também era amplamente utilizado em textos religiosos, obras literárias e tratados científicos. Mais tarde, por volta do século VII a.C., surgiu uma escrita ainda mais simples e rápida, chamada demótica, ou escrita do povo. O demótico era tão abreviado e cursivo que seus sinais haviam perdido quase completamente a semelhança com os hieróglifos originais. Era uma escrita popular, acessível à maioria das pessoas alfabetizadas. Tornou-se o padrão para documentos comuns do dia a dia, como contratos legais, acordos matrimoniais, registros administrativos e cartas pessoais.
Seu uso para esses fins foi generalizado, tornando-se a forma de escrita mais comum no Egito Antigo. Uma comparação entre esses três sistemas, hieróglifos, hierático e demótico, demonstra claramente a evolução da escrita egípcia, da monumentalidade à praticidade. Os hieróglifos eram reservados para textos majestosos e sagrados, esculpidos em pedra. O hierático servia para registros mais formais, mas não em pedra. E o demótico tornou-se a escrita do povo, para a comunicação rápida e cotidiana. Esse sistema gradual permitiu à civilização egípcia satisfazer uma ampla variedade de necessidades de registro de informações, desde inscrições eternas até anotações momentâneas. Apesar das diferenças externas, todas essas formas de escrita estavam intimamente relacionadas e representavam diferentes níveis de estilização do mesmo sistema básico. Os escribas egípcios, quer esculpissem hieróglifos em pedra ou escrevessem rapidamente em hierático e demótico, precisavam de um material adequado. E aqui a natureza os presenteou com um presente incrível, o papiro. Imagine os vastos e densos arbustos dessa planta alta e esguia que crescia em abundância nas margens pantanosas e nos remansos do grande rio Nilo. Na aparência, o papiro assemelhava-se a um junco alto, às vezes atingindo até 5 metros de altura, com um caule grosso e triangular. A partir dos caules desta planta, os egípcios aprenderam a fazer um material que pode ser considerado o análogo mais antigo do nosso papel. O processo de fabricação do papiro era bastante trabalhoso, mas o resultado compensava o esforço. Primeiro, os caules do papiro eram coletados e limpos da casca externa. Em seguida, o miolo mole era cortado em tiras finas e longas. Essas tiras eram dispostas sobre uma superfície plana, sobrepostas, formando a primeira camada. Uma segunda camada de tiras era colocada sobre ela, perpendicular à primeira. Em seguida, essa rede de 2 camadas era coberta com tecido e colocada sob uma prensa. A umidade da planta que se projetava colava as fibras sem a adição de cola. Após vários dias de prensagem, as folhas eram removidas e secas ao sol. A etapa final consistia em polir a superfície com uma concha ou pedra lisa para torná-la o mais lisa possível e adequada para a escrita. As folhas de papiro resultantes eram notavelmente leves e flexíveis em comparação com as volumosas e pesadas tábuas de argila da Mesopotâmia. Isso representava uma enorme vantagem. Os escribas não precisavam mais carregar quilos de argila. Os rolos de papiro podiam ser facilmente transportados, armazenados e enviados por longas distâncias. Embora o papiro fosse bastante frágil e suscetível à umidade, ele sobreviveu ao clima seco do Egito por milhares de anos. Rolos de papiro tornou-se o principal veículo de informação no Antigo Egito. As folhas eram coladas, criando longas tiras, que eram então enroladas em pergaminhos. Alguns desses pergaminhos podiam atingir comprimentos enormes, até 40 metros, como o famoso papiro Harris. Era no papiro que obras literárias, tratados médicos, documentos jurídicos, relatórios administrativos e, claro, os famosos livros dos mortos, pergaminhos com feitiços e instruções para a vida após a morte, eram registrados. Se compararmos o papiro com as tábuas de argila, ele tinha vantagens óbvias: leveza, facilidade de armazenamento e transporte. No entanto, também havia desvantagens. O papiro era mais caro de produzir e menos durável em climas úmidos. No entanto, para o Egito Antigo, o papiro tornou-se uma solução ideal, permitindo não apenas administrar com eficácia um enorme estado, mas também preservar a mais rica cultura e conhecimento por séculos. Graças a ele, o sussurro do Nilo chegou até nós, na forma de milhares de papiros sobreviventes, que ainda hoje nos contam sobre a vida, as crenças e os sonhos dos antigos egípcios. Ao longo dos séculos,
Após o declínio da antiga civilização egípcia, o segredo da leitura dos hieróglifos foi completamente perdido. As majestosas inscrições nas paredes dos templos e túmulos, silenciosas por milênios, agora permaneciam um mistério silencioso para todos que as contemplavam. Ninguém conseguia entender seu significado. Parecia que as vozes dos faraós e sacerdotes silenciavam para sempre. Sua sabedoria e história estavam enterradas sob as areias do tempo. Foi somente no final do século XVIII que ocorreu uma das maiores descobertas arqueológicas da história: a Pedra de Roseta. Ela aconteceu em 1799, durante a campanha egípcia de Napoleão Bonaparte. Soldados franceses que trabalhavam para reforçar um antigo forte na cidade de Roseta, hoje Rashid, no delta do Nilo, encontraram uma placa de basalto incomum. Ela tinha 3 textos diferentes esculpidos, um abaixo do outro. A descoberta não pareceu notável para os soldados, mas os oficiais rapidamente perceberam sua potencial importância. A pedra revelou-se uma verdadeira chave para a decifração da escrita egípcia antiga. Nela estava esculpido o mesmo decreto, emitido por sacerdotes egípcios em 196 a.C., em homenagem ao faraó Ptolomeu V Epifânio. Este decreto foi apresentado em 3 línguas e sistemas de escrita: a parte superior em hieróglifos antigos, a do meio em escrita demótica, uma forma cursiva simplificada da escrita egípcia que discutimos anteriormente, e a parte inferior em grego antigo. Foi a presença de um texto grego antigo familiar que deu esperança para a decifração. A tarefa de decifrar hieróglifos recaiu sobre os ombros de muitos cientistas, mas o herói desta história foi um jovem linguista francês, Jean-François Champollion. Foi uma vitória silenciosa, mas incrivelmente significativa de intelecto e persistência. Champollion era um verdadeiro gênio, obcecado por línguas antigas. Ele estudou copta, que ele supôs ser o último descendente da antiga língua egípcia. Durante décadas, ele comparou meticulosamente os nomes dos faraós inscritos na Pedra de Roseta e em outros obeliscos. Ele notou cartelas, molduras ovais dentro das quais os nomes reais geralmente eram escritos. Foi graças a esses cartuchos, comparando nomes gregos como Ptolomeu ou Cleópatra com seus equivalentes hieroglíficos, que Champollion gradualmente percebeu que os hieróglifos não eram apenas desenhos-símbolos. Ele percebeu que se tratava de um sistema misto, onde alguns sinais representavam ideias ou objetos e outros sons, como em um alfabeto. Ele foi capaz de identificar os valores fonéticos de muitos hieróglifos. No início da nossa era, a escrita cuneiforme havia desaparecido quase completamente do uso, e seus segredos estavam esquecidos. Por muitos séculos, ninguém conseguia ler os misteriosos sinais nas tábuas de argila que os arqueólogos encontraram nas ruínas de cidades antigas. Era um dos maiores mistérios intelectuais. Felizmente, o processo de decifração da escrita cuneiforme começou no século XIX. Um oficial e estudioso britânico chamado Henry Rawlinson arriscou a vida para copiar as inscrições da rocha de Behistun, na Pérsia, uma enorme inscrição contendo o mesmo texto em 3 línguas cuneiformes diferentes: persa antigo, elamita e acádio. Assim como a Pedra de Roseta para os hieróglifos egípcios, essa inscrição tornou-se a chave. Graças à tenacidade de Rawlinson e de outros estudiosos como Edward Hincks e Julius Oppert, a escrita cuneiforme foi decifrada em meados do século XIX. Foi um feito intelectual incrível que abriu um vasto campo de conhecimento sobre as antigas civilizações da Mesopotâmia. Hoje, graças a isso, podemos ler milhões de tábuas de argila guardadas em museus ao redor do mundo.
Elas são o legado inestimável da escrita cuneiforme, permitindo-nos ouvir as vozes dos antigos sumérios, babilônios e assírios, compreender suas leis, seus mitos e seu cotidiano. Esse sussurro, gravado na argila, continua a nos falar através dos milênios, lembrando-nos da grandeza de um dos primeiros sistemas de escrita. Enquanto a escrita cuneiforme se desenvolvia na Mesopotâmia, entre dois grandes rios, em uma parte completamente diferente do mundo, às margens do vital rio Nilo, outro sistema de escrita surpreendente e profundamente original estava sendo formado. Estamos falando dos antigos hieróglifos egípcios. A própria palavra hieróglifo vem do grego antigo e significa letras sagradas esculpidas. E esse nome reflete perfeitamente sua essência. Para os egípcios, esses sinais não eram apenas símbolos para transmitir informações. Eram considerados palavras dos deuses, portadores de poder mágico e a personificação da ordem do universo. Imagine paredes monumentais de templos e túmulos, obeliscos e estátuas majestosos cobertos com imagens bizarras, quase vivas. Aqui você verá figuras estilizadas de pessoas, deuses, animais, falcões, corujas, cobras, leões, além de símbolos de plantas, ferramentas e formas abstratas. Cada um desses sinais não era apenas um elemento de texto, mas também uma obra de arte, executada com incrível precisão e senso de proporção. Sua beleza estética e complexidade ainda impressionam a imaginação. O principal objetivo dos hieróglifos consistiam em perpetuação e preservação. Foram criados não para manter registros da vida cotidiana, mas para a eternidade. Eram esculpidos em pedra para garantir a imortalidade dos faraós, para que seus nomes e feitos vivessem para sempre. Hieróglifos decoravam as paredes dos túmulos, contando sobre a vida dos mortos e sua jornada para a vida após a morte, e supostamente os protegiam na eternidade. Eles cobriam templos, registrando hinos aos deuses, descrições de rituais religiosos complexos e profecias importantes. Era uma escrita intimamente ligada à religião, ao culto e ao conhecimento sagrado. Além da literatura e da religião, os papiros egípcios revelaram seu conhecimento científico. Foram encontrados papiros médicos, como o papiro de Ebers e o papiro de Smith, que contém descrições detalhadas de doenças, tratamentos, procedimentos cirúrgicos e receitas farmacológicas. Esses documentos demonstram o incrível nível de conhecimento médico dos antigos egípcios, sua compreensão de anatomia e fisiologia. Papiros matemáticos, como o papiro de Rind, demonstram sua capacidade de resolver problemas de geometria e álgebra, calcular áreas de campos, volumes de silos de grãos e até mesmo as inclinações das pirâmides. No entanto, como frequentemente acontece na história, até mesmo um sistema de escrita tão poderoso e influente como os hieróglifos acabou caindo no esquecimento. Com a disseminação de novas religiões, primeiro o cristianismo e depois o islamismo, as antigas crenças e cultos egípcios gradualmente deram lugar a outros. O uso de hieróglifos, intimamente associados a deuses e rituais antigos, declinou. Na vida cotidiana, eles foram substituídos por formas mais simples, o demótico e, posteriormente, a língua copta, que utilizava o alfabeto grego com a adição de alguns sinais do demótico para transmitir sons egípcios específicos. Eventualmente, com a conquista árabe, a escrita árabe tornou-se dominante e os segredos dos hieróglifos foram esquecidos por muitos séculos. No entanto, o legado dos hieróglifos egípcios perdura em nossa imaginação. Eles nos lembram de uma época em que as palavras eram imagens sagradas, esculpidas em pedra para a eternidade.
Esses sussurros do Nilo, agora compreendidos por nós, continuam a contar histórias de uma grande civilização, cujos pensamentos e sonhos foram capturados em sinais e transmitidos através dos milênios, para nos embalar e adormecer com sua sabedoria ancestral. Já nos aprofundamos nos mundos maravilhosos da escrita cuneiforme mesopotâmica e dos hieróglifos egípcios. Ambos os sistemas foram feitos monumentais da inteligência humana, que permitiram que civilizações se desenvolvessem, preservassem a história e administrassem sociedades complexas. No entanto, apesar de toda a sua beleza e significado, eles tinham uma falha fundamental, quase intrínseca. Eram incrivelmente complexas. Imagine, para dominar a escrita cuneiforme, era preciso memorizar milhares de sinais, cada um dos quais podia ter vários significados dependendo do contexto. O mesmo se aplicava aos hieróglifos egípcios, com suas combinações de sinais pictóricos, fonéticos e definidores. Isso exigia não apenas memorização, mas imersão total, muitos anos de treinamento extenuante em escolas de escribas. Imagine quanto tempo e esforço eram necessários para aprender a ler e escrever. Essa complexidade tornou a alfabetização uma habilidade privilegiada. Escribas, padres, funcionários públicos, apenas uma porcentagem muito pequena da população dominava essa arte. Isso criou uma espécie de elite que controlava o acesso à informação e ao conhecimento. Para a maioria das pessoas comuns, fossem camponeses, artesãos ou mesmo comerciantes, a arte da escrita permaneceu inacessível. Dependiam dos poucos que sabiam ler e escrever, o que retardava a difusão de ideias e limitava o desenvolvimento da sociedade. Mas o mundo estava mudando. As cidades cresciam, o comércio se expandia e as pessoas viajavam e interagiam mais. Havia uma necessidade premente de universalidade, uma maneira simples e compreensível de trocar informações entre diferentes povos que falavam línguas diferentes. Como poderiam acompanhar suas transações com parceiros em outros países? Como poderiam enviar mensagens que pudessem ser lidas em qualquer lugar? Sistemas de escrita complexos e pesados, adaptados a um idioma e contexto cultural específicos, não eram mais capazes de atender a essas demandas crescentes. Assim, em algum momento por volta de meados do segundo milênio antes de Cristo, iniciou-se a busca por uma nova abordagem. As pessoas começaram a se perguntar: e se fosse possível criar um sistema muito mais simples? E se cada sinal representasse não uma palavra ou sílaba inteira, mas o elemento mais básico e indivisível da fala, o som? Era uma ideia revolucionária que aos poucos começava a pairar no ar. E assim, nesta encruzilhada histórica, quando os antigos sistemas de escrita não estavam mais à altura dos desafios de um mundo em rápida evolução, aqueles que inaugurariam uma nova era da escrita entraram em cena. Não eram grandes impérios, mas um povo conhecido por sua perspicácia comercial e amor pelo mar, os fenícios. Suas necessidades práticas de comunicação eficaz tornaram-se o catalisador que levou a uma das invenções mais monumentais da história da humanidade: o nascimento do alfabeto. Eles buscavam simplicidade e sua busca levou a um avanço incrível. Foi nesse contexto de crescente necessidade de simplicidade e universalidade que ocorreu um verdadeiro avanço em meados do segundo milênio antes de Cristo. Os fenícios, um povo que vivia na costa oriental do mar Mediterrâneo, onde hoje é o Líbano, entraram na arena histórica. Eles não construíram grandes impérios como os egípcios ou mesopotâmicos, nem construíram templos monumentais. Sua verdadeira paixão e vocação eram o comércio e a navegação. Os navios fenícios navegavam por todo o Mediterrâneo, alcançando os cantos mais remotos, de Chipre à Espanha, transportando mercadorias valiosas, madeira de cedro, tinta púrpura, vidro.
Era justamente este modo de vida dinâmico que exigia a troca constante e rápida de informações. Imagine, era necessário registrar transações, enviar mensagens sobre os preços das mercadorias, corresponder-se com parceiros em portos distantes. Para isso, sistemas de escrita pesados e complexos, como a escrita cuneiforme ou os hieróglifos, eram completamente inadequados. Eram muito lentos e trabalhosos demais para o mundo acelerado do comércio. E assim, os fenícios, interagindo com diferentes culturas e seus sistemas de escrita, especialmente os hieróglifos egípcios e as inscrições proto-sinaíticas mais antigas encontradas no Sinai, começaram a experimentar. Buscavam uma maneira de escrever palavras que fossem o mais simples e eficazes possível. E, em algum momento, fizeram uma descoberta brilhante que mudaria para sempre o curso da escrita. E se cada sinal representasse não uma palavra inteira, nem uma sílaba, mas apenas um som básico da fala humana? Foi assim que nasceu a ideia de um alfabeto baseado no princípio fonético. Os fenícios abandonaram milhares de símbolos complexos. Em vez disso, criaram um sistema composto por apenas 22 sinais. Cada um desses sinais representava um som consonantal. Por exemplo, o símbolo que se parecia com uma cabeça de touro, que mais tarde se tornou a letra A em nosso alfabeto, originalmente representava não um touro, mas o som Aleph, um som gutural. Essa foi uma simplificação incrível. Imagine como era mais fácil e rápido aprender apenas 22 sinais em comparação com centenas ou milhares. Significado do alfabeto fenício não pode ser superestimado. Foi um verdadeiro avanço, pois tornou a escrita acessível a todos, não apenas a um círculo fechado de escribas. Agora, não havia necessidade de passar anos em treinamento. Qualquer comerciante, qualquer marinheiro, qualquer artesão podia aprender a ler e escrever com relativa rapidez, o que mudou radicalmente sua vida cotidiana e seus negócios. Foi uma verdadeira democratização do conhecimento e da informação. O comércio tornou-se mais eficiente, a gestão tornou-se mais transparente e a informação foi distribuída e assimilada com mais rapidez. Graças aos navegadores fenícios e suas vastas redes comerciais, esse sistema de escrita simples, porém engenhoso, espalhou-se pelo Mediterrâneo. Viajou com mercadorias, ideias e pessoas, alcançando novas costas e civilizações. E embora os próprios fenícios não usassem vogais em seu alfabeto, e isso era típico das línguas semíticas, sua invenção foi a faísca que acendeu a chama de sistemas alfabéticos subsequentes, ainda mais sofisticados. Foi um salto silencioso, mas incrivelmente poderoso no desenvolvimento da mente humana, que permitiu que as palavras viajassem não apenas através do tempo, mas também por vastas distâncias, conectando povos e culturas. O alfabeto fenício, embora incrivelmente eficiente para o comércio e a escrita rápida, tinha uma característica que limitava sua versatilidade. Consistia apenas em consoantes. Para línguas semíticas como o fenício ou o hebraico, isso era aceitável, já que as vogais eram frequentemente implícitas pelo contexto ou pronunciadas com base na posição das consoantes. No entanto, para outras línguas com um sistema vocálico mais desenvolvido, esse alfabeto era insuficiente para representar a fala com precisão. Por volta do século IX a.C., ou talvez um pouco antes, o alfabeto fenício chegou às costas da Grécia Antiga. Os gregos tinham laços estreitos com os fenícios por meio do comércio. E, percebendo as vantagens desse sistema de escrita simples, eles, como muitos outros povos, decidiram adotá-lo. Mas os gregos, com sua engenhosidade característica e seu amor pela lógica e pela harmonia, fizeram uma mudança fundamental e verdadeiramente revolucionária, que tornou o alfabeto verdadeiramente universal. Ao contrário das línguas semíticas, a língua grega possuía um sistema rico e variado de sons vocálicos. Para escrever sua língua com precisão, os gregos precisavam de símbolos para esses sons.
e encontraram uma solução brilhante. Pegaram as consoantes fenícias que não tinham equivalentes diretos em grego e as transformaram em vogais. Por exemplo, o Aleph fenício, que denotava uma consoante gutural, tornou-se o alfa grego, a primeira letra, que denota o som A. O Ré fenício tornou-se o Épsilon grego, o som E. Assim, surgiram alfa, épsilon, iota, ômicron, úpsilon e outras vogais que conhecemos hoje. Essa adição de vogais era o elo que faltava para tornar o alfabeto verdadeiramente flexível e expressivo. Agora, cada som, tanto consoante quanto vogal, tinha seu próprio símbolo. Isso permitiu aos gregos não apenas registrar sua língua com precisão, mas também transmitir as nuances mais sutis da fala, da poesia e da filosofia. O alfabeto tornou-se uma ferramenta muito mais sofisticada para armazenar e transmitir pensamentos complexos. O alfabeto grego, de fato, tornou-se a base de todos os sistemas alfabéticos subsequentes na Europa. Dos gregos, o alfabeto continuou sua jornada. Por volta do século VII a.C., chegou aos etruscos, um povo misterioso que vivia onde hoje é a Itália. Os etruscos adaptaram as letras gregas para sua língua. E dos etruscos, por volta do século VI a.C., o alfabeto passou para os romanos. Assim nasceu o alfabeto latino, ancestral direto da maioria dos alfabetos europeus, incluindo o nosso. Os romanos, sendo um povo pragmático e em expansão, fizeram suas próprias pequenas mudanças, adaptando o formato de algumas letras e adicionando algumas novas, como a letra G ou Y, que não estava originalmente presente no alfabeto grego primitivo. Com as conquistas do Império Romano, o alfabeto latino se espalhou pela Europa, alcançando a Grã-Bretanha, a Gália, a Península Ibérica e muitos outros territórios. Ele sobreviveu à queda do Império Romano, tornando-se a base para novas línguas e culturas que se formaram em suas ruínas. Assim, a ideia fenícia, enriquecida pelos gregos e difundida pelos romanos, tornou-se uma ferramenta incrivelmente poderosa. Tornou a escrita não apenas acessível, mas universal, capaz de se adaptar a qualquer idioma, transmitindo seus sons com uma precisão impressionante. Foi um passo silencioso, porém muito significativo no desenvolvimento da escrita, mudando para sempre a maneira como a humanidade aprende, se comunica e transmite conhecimento ao longo dos tempos. Enquanto gregos e romanos aperfeiçoavam seus alfabetos no sul da Europa, outro sistema de escrita singular se desenvolvia no norte, entre as densas florestas e as terras áridas da Escandinávia e outras regiões germânicas. As runas. Imagine a atmosfera de lendas antigas, ritos místicos e neblina nórdica. As runas não eram apenas um conjunto de símbolos para escrever palavras. Elas tinham um profundo significado místico, eram consideradas sagradas e usadas não apenas para a escrita, mas também para a adivinhação, feitiços e amuletos. As runas têm uma aparência diferente das linhas suaves das letras gregas ou latinas. Seu formato é angular e retilíneo, o que se explica pelo material em que eram mais frequentemente esculpidas. As runas eram esculpidas em madeira, pedra e osso, e essas linhas retas eram muito mais fáceis de cortar do que as curvas. Cada runa tinha seu próprio nome, frequentemente associado à natureza, divindades ou elementos da vida cotidiana, e simbolizavam um determinado conceito ou até mesmo uma divindade. Por exemplo, a runa ferro podia significar riqueza ou gado, e Urus, força ou um touro selvagem. As runas foram usadas do século I ao século XIV por várias tribos germânicas e foram gradualmente substituídas pelo alfabeto latino à medida que o cristianismo e a cultura latina associada se espalhavam. No entanto, seu legado e aura mística perduram na cultura e no folclore dos povos do norte.
A história da invenção da escrita, como vemos, é uma grande jornada do alfabeto. Partindo das necessidades pragmáticas dos antigos comerciantes, ele se espalhou pelo mundo, adaptando-se a novas línguas, culturas e necessidades. A ideia fenícia de escrita fonética, enriquecida pelos gregos com a adição de vogais, tornou-se a base universal que permitiu que a escrita se tornasse acessível a um grande número de pessoas. A partir daí, espalhou-se pelo latim por toda a Europa, formando a maioria dos alfabetos europeus modernos. Paralelamente, outras partes do mundo desenvolveram seus próprios sistemas únicos, como os hieróglifos chineses ou os sistemas híbridos japoneses, cada um dos quais refletia uma profunda especificidade cultural. Não foi apenas uma invenção técnica, foi um salto gigantesco na evolução da consciência humana. A escrita nos permitiu não apenas lembrar, mas também analisar, desenvolver ideias complexas, criar sistemas jurídicos, conduzir pesquisas científicas e, claro, criar grandes obras de arte e literatura. Permitiu que palavras, pensamentos e conhecimento viajassem através do tempo e do espaço, sem os obstáculos da fragilidade da memória humana. Em última análise, foi a invenção da escrita que transformou este antigo sussurro, inicialmente quase inaudível na argila da Mesopotâmia ou nos papiros do Nilo, em um poderoso eco da eternidade. Esse sussurro chega até nós hoje, trazendo consigo sabedoria e histórias que nos embalam para dormir, lembrando-nos do poder duradouro da mente humana. Que esses sinais ancestrais, esses sussurros que se tornaram um eco da eternidade, lhe tragam paz e clareza. Eles nos lembram do poder duradouro da mente humana e do desejo por conhecimento. Boa noite. Que seus sonhos sejam repletos da sabedoria e da tranquilidade dos tempos antigos.